Amados filhos, Jesus começa o Evangelho de hoje dizendo: não tenhais medo, pequenino rebanho. Jesus começa dizendo para nós não termos medo. O medo faz parte da nossa natureza humana e não há como passar a nossa vida sem ter nenhum tipo de medo. Existem dois tipos que eu posso falar agora para vocês. Existe o temor de Deus e existe o temor dos homens ou das coisas. E o temor a Deus também se apresenta de duas formas. Na primeira forma, você teme a Deus simplesmente pelo fato dele ser Deus. No Antigo Testamento, toda vez que Deus se revelava, o homem temia. Nos Evangelhos encontramos algo muito semelhante. Quando no Monte Tabor Cristo é transfigurado, quando Cristo anda sobre as águas, os homens olham para ele e têm medo. Somente pelo fato dele ser Deus, o homem possui um medo. E ao mesmo tempo, existe um outro medo de Deus. Um temor, que é o temor por causa do pecado. Assim que o homem pecou no jardim do Éden, ele escondeu-se. E Deus, procurando, perguntou a Adão: onde tu estás? E ele responde: eu me escondi porque estava nu. O homem escondeu-se porque pecou. Aquele que peca começa a temer Deus. É uma das coisas que o maligno faz com você. Primeiro, ele te dá aquela coragem para pecar. Ele retira até mesmo a sua vergonha, e na hora do pecado você não tem vergonha alguma. Mas só que depois, ele te dá tanta vergonha de confessar, e você tem tanta vergonha daquilo que você fez, que você foge da confissão, você foge de Deus, você tem vergonha, você olha para Deus, vê em Deus a sua grandeza, a grandeza do Senhor. Aí você reconhece a sua miséria, você reconhece a sua pequenez, e aí realmente você se esconde. Aquele Deus que te procurava, aquele Deus que passa por nós nos chamando como chamava Adão, ainda hoje escuta de nós aquela palavra: eu me escondi. Não foi Deus que deixou de procurar-nos, fomos nós que deixamos de nos revelar para Deus. Nós nos escondemos de Deus, e por vezes passamos a vida inteira fugindo de Deus, fugindo de uma palavra de Deus que nos chama para Ele, de uma palavra que nos chama a conversão, fugindo da nossa vocação, fugindo de um serviço na comunidade. Nós estamos sempre fugindo de uma atitude maior com o Senhor. Só que Deus nos encoraja. Deus olha para os seus hoje no Evangelho e diz: não tenhais medo, pequenino rebanho. Não tenhais medo. Não precisa temer Deus. Olha para Deus e descubra que Ele, mesmo sendo tão imenso e misericordioso, Ele quer te abraçar. Eu sei que às vezes você não consegue chegar perto de Deus e não se emocionar, não ter um certo receio de pensar: não sou digno de estar diante de Deus. Só que Deus nós buscamos não como um mérito. Deus não é um mérito nosso. Deus é uma necessidade nossa. E ainda que eu tenha medo de tantas coisas que me acontecem na vida, e Jesus, até mesmo nos Evangelhos, ele coloca dois medos principais também. O medo do amanhã, quando ele diz: não tem mais o futuro, não tem mais aquilo que virá amanhã. E também Jesus coloca as questões do mundo e os poderosos como um grande medo nosso. Eu sei que às vezes você tem inúmeros medos, você sofre com isso e os medos vão te aprisionando. Mas só que se você ficar paralisado no seu medo,
você nunca vai vencer. A única forma de sair do medo é um belo dia você acordar e pensar: por mais que eu tenha medo, a minha fé é maior. Fé não é ficar livre dos medos. Fé é enfrentar os medos. Eu tenho medo, mas só que a fé no meu Deus é maior do que o medo. Eu sei que a tempestade é violenta, mas se você prestar atenção nos evangelhos, no meio de tanta tempestade, Cristo estava dormindo na barca. A tempestade não acordou Cristo, continuou dormindo na barca. Mas quando o discípulo gritou: Senhor, socorre-nos, Cristo despertou do seu sono e acalmou a tempestade. O medo só vai ficar em você enquanto você não clamar por Deus. A sua voz é maior do que a tempestade que te atormenta. A sua oração é maior do que o medo que te aflige. A sua oração é a grande libertação que você precisa. Tens medo? Enfrenta. Tem medo? Olha para Deus. Ele é maior do que qualquer medo que nós possamos ter. Ter fé é justamente olhar para o meu medo e dizer: mesmo com medo, eu vou. Na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, nós encontramos a história de Abraão. Abraão deixou a sua terra, deixou a sua parentela para enfrentar o desconhecido, para ir a uma terra que ele nem sabia o que lhe aguardava, mas só que ele tinha uma certeza: era a voz de Deus que o guiava, e se a voz de Deus guia, ele pode seguir. E eu termino essa reflexão justamente com o versículo 33 e 34 do Evangelho hoje proclamado: fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, porque onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Aonde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Se Deus é a nossa maior riqueza, não temas, Ele está contigo. E se Deus é por nós, quem será